Professor César Fortes, muito obrigado pela aceitação do convite. Prazer receber o senhor aqui. Pois não, será um prazer conversarmos. Já estamos fazendo semanalmente, vamos continuar. É sempre um prazer conversar com a economia para esse estudante que parou. Por falar em estudante que parou, ontem eu dei a minha caminhada com um que foi professor seu, o professor Brito. Ele me disse que foi teu professor lá no curso. Exatamente. Verdade. E aí, o professor César Fortes, só para quem está nos acompanhando, nós temos um encontro toda terça-feira no Jornal Dia News, na O Dia TV, canal 23.1. E o professor César Fortes passou algumas semanas sem participar em função da cobertura da eleição, que acaba no domingo. E a partir da próxima terça-feira, o professor César Fortes volta para participar do quadro no Jornal Dia News. Lembrando, o Dia TV, canal 23.1, a gente falando de economia, falando de temas que interessam o nosso telespectador. Mas aqui o tema é o futuro do Piauí na economia, na geração de emprego e renda, na melhoria da vida das pessoas. Nós temos, professor, eleição domingo, a partir de segunda-feira, tem um governador eleito. E a partir do dia 1º de janeiro de 2023, esse governador toma posse. E toma posse com esse desafio de herdar uma pandemia, uma pandemia mais controlada, mas herdar ainda uma pandemia, corte do ICMS e uma série de problemas que a gente já conhece, estruturais, do estado do Piauí. Eu queria começar com um deles, e aí a gente parte para os outros, que eu nunca esqueci essa aula que o senhor deu lá na O Dia TV, que é, e eu coloco sempre isso aos candidatos quando acontecem entrevistas, que é o seguinte: o Piauí, quando a gente olha no mapa, o Piauí ele é muito vertical, não é? É vertical, é um estado vertical. Se a gente analisar de Cajueiro da Praia a Cristalândia do Piauí, são 1.300 quilômetros, 1.400 quilômetros, é um estado muito vertical. Então, fazendo aqui uma divisão simples, o senhor tem essa divisão mais detalhada, mas eu fazendo aqui uma divisão simples, se a gente cortar o Piauí ao meio, nós temos norte e temos sul. No norte, nós temos a maior concentração populacional, ou seja, mais pessoas morando na região norte e menos pessoas morando na região sul. A questão é, na região norte, basicamente, a gente tem o turismo como grande indústria a ser explorada. Outras menores, extrativismo, mas são indústrias menores. A riqueza do Piauí, de fato, está na região sul. Então, a gente tem um problema. Tem mais gente precisando de emprego na região norte e mais oportunidade de empregos na região sul. Sendo que muitas das oportunidades de emprego da região sul ainda precisam de investimentos para serem geradas, porque as riquezas estão lá, minérios, agronegócio, energia eólica, tem várias atividades que podem ser exploradas. E, com o avançar dessa exploração, a gente precisa, por exemplo, no caso dos minérios e de outros produtos, fazer, professor, o escoamento através de ferrovia. Então, nós temos que ter ferrovia, que nós não temos, uma ferrovia cortando o Piauí, permitindo que essas riquezas sejam levadas aos portos e, em seguida, exportadas. Não é um projeto barato, um projeto caro, não é um projeto de curto nem de médio prazo, mas alguém tem que começar, professor. Sem dúvida nenhuma. Antes de mais nada, insisto que é um prazer voltar a conversar com você sobre economia. E antes de mais nada, nesse momento eleitoral, é lastimável, Douglas, que na maioria dos debates nós não tenhamos tempo para discussões profundas. Nós temos muita agressão, né? e muitas propostas absolutamente vagas. Então, o que era para ser um momento de se discutir colocações como essa que você fez, infelizmente, são perdidas por outras questões e assim a gente deixa passar um momento que a gente poderia discutir o Piauí e seus problemas, que são muitos, né? Esse é o primeiro ponto. Douglas, sobre a questão do futuro governador, do futuro presidente da República, infelizmente,
há muitas nuvens em cima de 2023, né? Você tem, a nível mundial, tudo faz crer que, por uma série de fatores, guerra, que a gente tocou no programa, como, por exemplo, a questão de guerra, a questão da Covid, que ainda não foi completamente ultrapassada, e que gerou uma grande desorganização no sistema econômico mundial. Você está tendo inflação espalhada pela Europa, Estados Unidos, China, etc., fazendo e obrigando as pessoas a levantarem, os bancos centrais a subirem as taxas de juros para segurar a inflação. Então, a perspectiva de 2023 é nós temos no mundo inteiro uma taxa bem amarradinha de crescimento. Além do mais, nós temos outros problemas, como disse esse do Covid, e guerra, ameaças nucleares, quer dizer, tudo isso está apostando, infelizmente, para um 2023 mais complicado do que o normal. Então, esse futuro governante vai ter que trabalhar com esse pano de fundo. Esse é um pano de fundo, infelizmente, absolutamente real e correto que vai acontecer em 2023. Portanto, o nível de expectativa nosso, nós temos que baixar um pouco a bola, porque, infelizmente, não deve ser um grande período. O que não nos deve desanimar, esse aumento é o nosso desafio, né? Aumenta o desafio por sobrepujar todos esses obstáculos. Veja só, eu sempre me lembro, falando com os meus alunos de economia, eu falava que, em 1960, daí em diante, é que surgiram as estatísticas mais confiáveis, indicadores econômicos e sociais, a partir de 1960. Portanto, nós temos 60 anos em que nós temos dados, estatísticas, mostrando como está a evolução dos estados brasileiros, do Brasil, etc. Então, em 1960, exatamente quando Celso Furtado apareceu com o GTDN, o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, os primeiros levantamentos mostravam que havia uma enorme distância entre a média do Brasil e o Nordeste brasileiro. Havia já uma enorme distância. E mais, havia uma segunda grande distância entre os estados do Nordeste e um patinho feio que estava escondido lá longe da média do Nordeste, chamada Piauí. O Piauí era um patinho feio absoluto do Brasil em 1960. Veja, insisto, o Nordeste estava longe da média brasileira e o Piauí estava longe do Nordeste. Ou seja, nós tínhamos dois grandes fossos que nós tínhamos que ultrapassar. O primeiro dele é nos aproximarmos do Nordeste. E o que a gente pode ver agora, estamos falando em 2020, portanto, 60 anos depois, os dados são inquestionáveis. Durante esses 60 anos, nós crescemos mais rápido, o Piauí cresceu mais rápido que o Piauí, que o Brasil, que a média brasileira, cresceu mais rápido do que a totalidade dos estados do Nordeste, e hoje nós já não somos mais o patinho feio. Nós estamos no meio do Nordeste, nós estamos com a nossa média dos indicadores sociais e econômicos está bem parecido com o que você encontra no Nordeste. Hoje, o patinho feio, se a gente coloca dois patinhos feios, que estão mais atrasados, são o estado de Alagoas, que é um absurdo, que é um estado lindíssimo, e o estado do Maranhão. Esses são os dois estados com indicadores mais negativos que tem. E nós já estamos bem na média. Isso aconteceu porque o Piauí, nesses últimos 60 anos, nós estamos falando, cresceu uma média aí de 4% ao ano, uma média. Essa média é muito boa, enquanto que o Brasil ficou com menos de 2%, 1% ao ano. Por isso que nós nos aproximamos não só do Brasil, da média brasileira, como nos aproximamos do Nordeste. Agora, continuamos então, a nossa comparação pode ser feita com os estados do Nordeste, o que não é nenhuma grande coisa, né? Nós tínhamos que melhorar, e nós temos condições de melhorar. E se nós continuarmos crescendo a 4% ao ano, que é a nossa média, nós vamos, sem dúvida nenhuma, nós seremos, em muito breve, um dos 2 ou 3 estados mais fortes do Nordeste em termos de nível de desenvolvimento e nível de indicadores sociais. Evidentemente, os desafios são enormes para isso. São enormes. Desculpe, eu acho que posso talvez me alongando um pouco, mas não, você, por favor, me bem. corte assim.
Tá? Então, os desafios agora, Douglas, eu pego um trabalho que foi feito chamado Piauí 2050, onde vários técnicos participaram de um trabalho que demorou mais de 2 anos para a sua conclusão, e chegaram à conclusão muito interessante, Douglas, de que, em termos econômicos, nós temos 5 balas de prata. Balas de prata, quer dizer, são 5 caminhos, são 5 opções que nós temos e que qualquer dessas 5 é que poderão ser, digamos, uma alavanca de um trem chamado Piauí. Tá? Então, se você quiser, a gente pode discorrer sobre cada um dessas 5. Vamos lá. A primeira delas, então, é a mais conhecida. Se trata do agronegócio. O agronegócio, que está sendo muito falado na campanha agora, e é a nossa região do Cerrado. E como todas as coisas, tem coisas boas, lados bons e lado ruim. Tá? Vamos começar pelo lado ruim. O lado ruim é que nós temos, antes de nada, muita terra, nós temos tudo para nos expandirmos, mas tem que haver maior controle sobre a questão ambiental. Tudo bem produzirmos, tudo bem explorarmos o nosso território, mas isso não pode dificultar, causar uma série de problemas que já vem causando com relação ao Rio Parnaíba, com relação à não conservação daquele solo, tá? O que acaba prejudicando e inviabilizando. Você pode dizer, não, você está com um drama, nós temos que cuidar disso. Não, isso já aconteceu em outros locais. Eles saíram do Rio Grande do Sul, saíram do Paraná, porque as terras foram aniquiladas lá. E nós não queremos que o nosso cerrado seja aniquilado. Então, não se trata de um devaneio, estar muito preocupado com uma coisa que não tem fundamento. Tem fundamento, sim. A questão ambiental é forte e o setor público tem que atuar forte nisso. Não tem só o lado bom. Nós temos que cuidar e limitar. Tudo bem, vocês podem explorar à vontade, mas sob determinadas regras. Tá? Outra coisa é que também no Cerrado, a exploração especialmente de soja, milho e algodão, a geração de emprego, Douglas, é mínima. Você sabe qual é a média de emprego gerado lá? Um emprego para cada 60 hectares. Ora, 60 hectares são 60 quarteirões. É como se fosse um bairro. Eu moro aqui no Jockey, é como se fosse o Jockey todo. Gera um emprego. Ou seja, pelo menos diretamente gera um emprego. Aí um produtor diria, mas nós temos empregos indiretos na cidade. É verdade, mas é tímido, é muito pouco para a quantidade de gente que tem no Cerrado. Então, e outra coisa, outro problema, não se paga imposto. Não sei se você sabe, eles não pagam imposto. Quer dizer... Os produtores dos cerrados não pagam imposto, professor? Não pagam imposto. O imposto que é para exportação, você tem a Lei Candir, que não paga. Quando é para a parte interna, é muito reduzida a questão do imposto. Eles são subsidiados enormemente. Então, a parte de impostos que o produtor do Cerrado paga praticamente é nula, é quase nada. Então, é claro que é importante você fazer coisas, dar condições deles, mas seria muito interessante que eles participassem também. Agora, o governo está falando que tem uma parceria público-privada que está fazendo uma Cerrado. Eu não sei até que ponto está entrando o capital privado, não. Eu gostaria que participasse, afinal, são eles os grandes beneficiários disso aí. Então, primeiro ponto, resumo, nós temos uma grande possibilidade de crescer o nosso produto, a riqueza gerada aqui, via Cerrado, temos. É interessante estimular? Sim. Mas não nos enganemos. Não geram impostos, não geram emprego e podem ser prejudiciais com relação ao meio ambiente. Então, se essas 3 coisas forem resolvidas, eu não tenho nada contrário, muito pelo contrário, eu acho que deva ser enaltecido, mas temos que olhar o outro lado da coisa. Então, essa bala 1 tem esse problema. Vamos à bala 2. Bala 2 tem a ver são as energias renováveis, especialmente energia eólica e energia solar. Interessantíssima. Porém,
o lado negativo que eu vejo é que também o imposto que é gerado, a energia é gerada aqui, mas o imposto é pago no mercado consumidor. Então, o Estado do Piauí não se beneficia diretamente do imposto dessa toda energia eólica e solar que são geradas em nosso território, tá? Porque o imposto é pago na fonte e não na origem, ou seja, ou melhor dizendo, é na hora do consumo e não na hora da geração, tá? Isso, para a gente também, até agora, nós nos beneficiamos disso. Por quê? Porque o Piauí sempre foi deficitário em energia, ou seja, ele sempre consumiu mais energia do que produziu, tá? Então, a energia vinha, por exemplo, do estado do Amazonas, vinha para cá e o estado do Amazonas não cobrava energia. Eram nós que cobrávamos aqui e o estado é que ficava com isso. Você está me entendendo? Mas agora inverteu a situação. Agora nós somos superavitários em energia. Agora nós somos exportadores de energia. Nós estamos produzindo 4 ou 5 vezes a mais do que nós consumimos. O Piauí hoje é um grande exportador. Mas o benefício é limitado, muito limitado. Impostos não são gerados, emprego é muito pouco. Então, o grande desafio para os nossos governantes é decifrar isso. De que maneira essa questão de energia, que é maravilhosa para o universo, que nós estamos fazendo, para o planeta Terra, nós estamos gerando energia sem poluir praticamente nada, mas e nós aqui? O que nós estamos ganhando com isso? Então, não é imposto e nem emprego. Isso é ruim. Então, é uma segunda bala, nós temos muito que crescer, nós temos que atrair muito capital externo para cá, porém, nós temos que arrumar um jeitinho, e esse é o desafio do futuro governante, de fazer com que isso gere alguma gordura lateral, algo que beneficie a população local. Porque isso, por enquanto, está muito limitado ainda. Tá certo? Mas a energia, as energias que o Piauí está gerando, são exemplares para o mundo todo. Energia eólica e solar é uma maravilha que está acontecendo e que tem muito mérito, diga-se de passagem, o mérito é totalmente privado. O Estado pouco participou de todo esse esforço de energia solar e energia eólica. Isso é completamente privado, mas tudo bem, tudo ótimo. Estou dizendo que o mérito, sem dúvida, é deles. Mas agora compete ao setor público tentar descobrir de que formas isso pode beneficiar as populações locais, que estão precisando, sem dúvida. Essa é a nossa segunda bala. A terceira bala é o turismo. O turismo que foi colocado pelas pessoas que participaram desses planos de desenvolvimento, como eu falei, o Piauí 2050. O Piauí tem um litoral interessante, apesar de muito reduzido, e que, na minha opinião, eu que inclusive moro lá atualmente, não tem muito diferente de outros estados, de outros litorais, como o Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, da Bahia, etc., de Alagoas. O que nós temos absolutamente de diferente é a parte da Serra da Capivara e esse outro tipo de turismo, o turismo chamado arqueológico. Então, o nosso turismo, quando se fala em turismo, tem que ser esse turismo arqueológico, é esse que tem mercado, é esse que tem um mercado mundial muito forte, mas que nós não conseguimos resolver. Se dizia muito, Douglas, a própria NIED falava, não, enquanto não tiver aeroporto, a gente não vai fazer nada. Isso foi um erro, o aeroporto está lá e não houve demanda para isso. E sem demanda não tem milagre. O aeroporto está lá, o aeroporto bom, foi gasto com dinheiro público. E cadê os turistas, Douglas? Onde estão os turistas? Cadê o interesse das empresas em colocar linhas para lá? Que não tem, se não tem demanda, não adianta você forçar. Então, está faltando muita coisa para esse turismo arqueológico, que é a nossa saída. E o turismo arqueológico, Douglas, não é só a Serra da Capivara. Eu tive conversando com alguns professores da Universidade Federal do Piauí que me disseram que você tem pelo menos 100 municípios que têm inscrições rupestres. Portanto, nós podemos criar a via rupestre, o caminho rupestre, pelo estado todo. Nós temos um grande potencial nisso, mas
Professor, Enquanto você coloca... eu, inclusive, gravei uma entrevista que vai ao ar essa semana com um historiador de Cocal da Estação, o João Passo, até vou convidar o senhor para assistir a entrevista, e nós conversamos sobre o potencial turístico de Cocal da Estação, que tem um potencial, Cocal da Estação, que tem um potencial turístico, um potencial religioso muito grande, e aí eu não estou falando da religião especificamente, mas de lendas, não é? de vários pontos que podem ser explorados pelos turistas. Nós temos lá o turismo da natureza, ou seja, trilhas. Você tem uma pedra lá, que é um mirante, que você sobe, e dessa pedra você consegue enxergar as dunas de Luiz Correia. Olha só que maravilha. Interessante, né? Tem lagos com água extremamente cristalina, com propriedades medicinais. Você tem lá também pedras com pinturas rupestres, com vários atrativos. Tem também uma igreja que foi descoberta agora, que talvez seja a igreja mais velha do Piauí. Foi descoberta agora, inclusive com um sistema de energia à base de carbureto. E tem agora aquela estrada que liga o litoral passando por Cocal, que diminui, a Barra Grande diminui a distância. Exatamente. Então, a Prefeitura de Cocal criou a Secretaria de Turismo, que não tinha até um certo tempo, criou, e a Secretaria de Turismo está buscando recursos, já começou a criar uma infraestrutura, criar um roteiro. O Cocal já está no mapa do turismo do Brasil, e criando um roteiro com pousadas, restaurantes, enfim, guias, para que a pessoa se planeje da seguinte maneira: vai ao litoral? Vou. Vai passar pelo menos 1 ou 2 dias em Cocal. Lá tem bons hotéis razoáveis, bons restaurantes, e vou explorar. Então, baseada nisso, o senhor conversou com outros professores da Universidade Federal, quer dizer, esse turismo pode ser explorado também em vários municípios, não só São Raimundo Nonato. Sem dúvida nenhuma. O Piauí tem um grande potencial nisso, tem trabalho escrito sobre isso, e, infelizmente, nós estamos deixando passar essa grande oportunidade, que é a bala 3, digamos, né? Eu acho que tem muita incompetência nisso. Falar em incompetência, Douglas, a gente no Brasil está falando muito em roubo, e isso tem que ser combatido sem dúvida nenhuma. Mas a gente está esquecendo de falar em incompetência, que é tão grave quanto, em termos de desperdício do dinheiro público, é a incompetência. Infelizmente, é muito forte entre nós também. Bom, essa foi a terceira bala. A quarta bala é o setor de mineração. O setor de mineração ainda é um setor neném no estado do Piauí. Nós estamos praticamente no zero. Não estamos no zero, porque temos calcário, temos algumas coisas que são utilizadas pelo pessoal do Cerrado, mas, de maneira geral, em relação ao nosso potencial, nós temos, por exemplo, a terceira mina de minério de ferro do país. Agora, sem ferrovia, não tem conversa. Não tem. E aquela conversa inicial que nós tivemos, né? Aquela estrutura tem que ser criada para poder... Exatamente. Só que, se nós utilizarmos a ferrovia que está sendo tocada transnordestina, ela leva toda a nossa produção para os portos de Fortaleza e o porto de Recife. E a grande discussão é: por que não o nosso porto? Então, nós temos uma condição para isso, desde 1960, que já tem gente escrevendo sobre isso. É possível fazer, acho que uma grande parceria. Seria um grande projeto que o Piauí poderia ter, seria uma ferrovia cortando o Piauí de norte a sul, chegando junto ao porto, que nós temos que bombardear para criar um porto possível. É possível. Esse é um mega projeto do Piauí, e que ninguém discutiu nessa eleição. A mineração, nós temos um grande potencial, porém exige grandes, mega investimentos nisso. Mas é uma coisa que o Piauí não poderia abrir mão, porque tem muita riqueza lá. Agora, para gerar empregos, para gerar produto, tem que ter um mega investimento. E isso na minha opinião, é o maior de todos, em termos de valores, é o maior de todos que o Piauí pode ter. O Piauí não pode simplesmente dizer: não posso, não tenho dinheiro para isso. Eu acho que seria uma tolice a gente abrir mão dessa quarta. Professor, essa questão da estrutura da ferrovia, essa estrutura de estradas, de energia, de internet, quer dizer, essa estrutura é realmente cara, a estrutura que o Estado em si
se for tentar criar essa estrutura apenas com recursos públicos, isso é impossível, vai demorar 100 anos para se criar essa estrutura. PPPs, há possibilidade de parcerias com empresas, por exemplo, que possam vir investir no Piauí. Existem várias formas. O que não pode acontecer, professor, é o seguinte, é olhar para essa estrutura cara, mas necessária, e dizer assim, poxa, mas é muito cara, isso eu vou começar em 2023, vai terminar lá em 2029, 2030. Quer dizer, enquanto um governador começar a empurrar para o outro, e para o outro, e para o outro, isso vai ficando, as riquezas estão lá paradas, sem serem exploradas, e é uma forma de mudar esse quadro econômico do Piauí simplesmente com recursos nossos, aqui do estado do Piauí. E hoje se faz parceria para tudo, de toda forma. Então, quer dizer, há caminhos para tornar isso real e mais rápido. É verdade, não tenho dúvida. Se a gente ficar só pensando na poupança pública, no investimento público, nós não iremos muito longe. Nós temos que contar, sem dúvida, e nós temos todas as condições, mas para isso nós temos que avançar muito. O estado do Ceará, por exemplo, já é muito mais avançado nisso. Eles sabem onde estão os grandes investidores dos setores, eles jogam pesado nessa história, coisa que nós somos nenéns nessa área, absolutamente nenéns. Infelizmente, também na campanha ninguém toca nesse ponto. Essa, então, é a nossa quarta bala. Finalmente, a quinta bala de prata, chamada, é a infraestrutura gerada pelo próprio Estado. Ou seja, aí são os investimentos públicos feitos na infraestrutura. E aqui eu faço um atalho para a questão do saneamento. Douglas, a nossa situação em termos de saneamento básico, em termos de rede de esgoto em particular, é uma vergonha. Os nossos indicadores são indicadores africanos. Ou seja, nós somos atrasadíssimos nisso aí. Até a capital, Teresina, mas agora foi privatizado, mas ainda é muito, muito, muito atrasado. Então, e esse é um dos pontos que os investidores entram como um ponto negativo para o Piauí. Nós somos africanos em termos de saneamento básico. Com isso, temos que gastar muito mais dinheiro em saúde, por exemplo, né? Então, as pessoas sempre dizem, o povo não dá valor a esse negócio de obra subterrânea, não vê, aquilo só faz gerar buraco na cidade. É verdade, no curto prazo é muito ruim mesmo. Por isso que você falou, se a gente continuar sendo imediatista, a gente não vai fazer uma série de coisas que precisam ser feitas. Essa questão eu, se fosse governador, você pode estar certo que eu colocaria o saneamento básico como a minha meta básica, fundamental. Inclusive, isso gera muito emprego. Aí sim, você tem muito emprego na instalação do saneamento básico que poderia ser feito nas 50 principais cidades do estado, além de salvar vidas. Os nossos indicadores ainda de mortalidade infantil são muito baixos, baixíssimos. Então, essa é a nossa quinta bala, são os investimentos públicos feitos com recurso público, que pode ser federal ou estadual, mas que pode ser fruto de empréstimo. Por falar em empréstimo, o Piauí tem, em empréstimo, uma grande capacidade de levantar recursos, porque é um dos estados menos endividados do país, o que é até curioso, Douglas. A gente vê um estado como o Piauí necessitado de tantos investimentos e praticamente tem uma dívida lá embaixo, zero, bem menor, mesmo relativamente, bem menor do que estados como São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e etc. Quer dizer, nós temos que entrar por operações de crédito para tirarmos parte desse nosso atraso em relação ao Brasil. Essa é a nossa quinta bala de prata. Agora, uma outra questão também é esse planejamento, porque o Ceará, ele e outros estados, o que é que se observa? Estados Unidos, por exemplo, começando nos Estados Unidos, você tem praticamente dois partidos, democratas e republicanos. São os partidos que mais, os maiores. Mesmo quando há uma mudança na Casa Branca, de um democrata para um republicano, ou de um republicano para um democrata, existem mudanças na política econômica, na política ambiental, enfim, há mudanças, porque são ideologicamente distintos.
mas não há uma mudança que gere descontinuidade naquilo que é consenso e que é necessário para o desenvolvimento do país. Então, é preciso também imaginar o seguinte: o próximo governador que seja eleito, nós temos dois nomes que concorrem diretamente: Rafael Fonteles, do PT, Silvio Mendes, do União Brasil. Qualquer um que ganhar, poderia, por exemplo, primeiro, chamar a chapa derrotada para conversar, fazer uma reunião, e, professor, isso seria até uma demonstração de maturidade política. E, olha, eu quero pelo menos um ou dois nomes técnicos da oposição para integrar o governo, para nos ajudar aqui, para fazer essa coalizão de forças, chamar a bancada federal, 10 deputados federais, 3 senadores, fazer essa união política, porque aí você teria um leque bem ampliado de ação, de poder de fogo, e depois chamar a iniciativa privada para buscar outros empresários, outros grandes grupos empresariais para investir no Piauí. Quer dizer, é um trabalho que tem que ser feito pensando lá na frente, claro, trabalho de curto prazo, de médio prazo, não se pode esquecer, mas esse também é fundamental, porque o trabalho de longo prazo, professor, como esse, você começa a usar os frutos, começa a colher os frutos de um trabalho como esse, você começa a ver vários indicadores melhorando, você começa a ver vários problemas sendo eliminados, você começa a ver o Estado mudar, quer dizer, isso ajuda de todas as formas, né? Então, é muito mais produtivo, digamos assim, tanto para o governante como para a população, caminhar por esta trilha, porque nós vamos ter lá na frente uma outra realidade, uma realidade mais fácil, uma realidade onde tem que se preocupar menos com o curto e o médio prazo e continuar projetando o longo prazo. Mas aí é uma questão de maturidade política, né? Não tenha dúvida. Você tocou no final, você tocou no ponto central. Maturidade política, né? Infelizmente, Douglas, isso que você colocou me lembrou muito Papai Noel. Infelizmente, que eu gostaria e penso que você está correto. Esse é o desejável. Infelizmente, no entanto, nós não temos esse nível de maturidade que seria necessário. Nós somos subdesenvolvidos, não é através dos nossos indicadores sociais e econômicos que são atrasados, não. A mentalidade da nossa classe dominante, política, empresarial e etc., toda a nossa elite, infelizmente, ela é muito tacanha. Então, quando você vê em cidades pequenas, por exemplo, você tem basicamente dois grupos, né? Um A ou B, que oscilam. O A está no poder, o B faz todo o possível para jogar contrário, né? Se a gente conseguisse realmente, minimamente, quem sabe se nós não teremos agora, né? Minimamente tentar desarmar os espíritos estão muito armados. Douglas, estão tão armados que a gente não pode, eu mesmo com amigos, eu não posso falar minhas preferências políticas, porque gera discussão imediatamente. Gera discussão no seio familiar. Quer dizer, com amigos, eu gosto de jogar um baralhinho uma vez por semana, mas mesmo ali é complicado para a gente falar. É complicado de falar sobre determinados temas. Você está pensando nisso, então você é do lado A, você é do lado B. Quer dizer, infelizmente, por um lado, você tem absoluta razão. Quando a gente olha para a nossa realidade, nós temos que ver que nós temos que pacificar. Está todo mundo muito oriçado, Douglas, para a gente. E isso chega para a classe política, naturalmente, também, onde o ideal seria você ter realmente Gente, vamos embora tentar remar pelo Piauí. Já que vocês dizem que gostam do Piauí de fato, dá para esquecer um pouquinho os interesses pessoais, ou isso é sonho de. Isso é sonho de verão? Será que não tem? Será que é impossível? Será que nós vamos ter alguém que vai ousar fazer uma coisa dessa? Vou ousar, vou ser candidato. Por isso que eu acho, Douglas, também que o governador, o presidente, tinha que ficar... Se a primeira visita oficial no Palácio de Karnak do governador eleito fosse o candidato que ele derrotou nas eleições? Já imaginou um gesto como esse?
Um gesto como esse já seria um gesto... Que ousadia, né? Não, e já seria um gesto assim, o recado é esse: desarma, porque eu não vou admitir espíritos armados no meu governo, não vai ter isso. Seria um gesto assim. E voltando a falar dessa questão, porque parece, professor, assim, que todo mundo, economicamente falando, está satisfeito com a sua realidade. Porque isso também vai muito da mentalidade do empresariado, não só do poder público, mas da iniciativa privada também. A gente observa, por exemplo, em algumas cidades maior, seja um empreendimento maior ou um empreendimento menor, o dono da empresa está bem ali naquela cidade, está vendendo bem, está negociando bem, ele não tem interesse, por exemplo, em apresentar. Eu vejo, por exemplo, em cidades, pessoas que vêm de outras cidades, montam negócio, crescem, e eles não têm essa mentalidade de dizer assim, não, eu vou apresentar o município para amigos, claro, não concorrentes, mas de outras áreas, para virem também, porque isso aqui, quanto mais cresce, melhor fica para todo mundo. Eu lembro, inclusive, isso há muitos anos, eu li um trabalho, não foi um trabalho, uma entrevista que um professor de Harvard concedeu às páginas amarelas da revista Veja, falava de desenvolvimento econômico, e eles têm um exemplo muito simples. Ele disse, olha, não existe prosperidade isolada, ou seja, não existe ilha de prosperidade. Porque se você considera o contexto do Piauí e você tem, digamos, 2, 3, 10 cidades extremamente desenvolvidas, muitos empregos, quase zero de desemprego, todo mundo ganhando bem, todo mundo vivendo bem, e o restante ruim, naturalmente vai haver uma migração das pessoas que estão precisando de emprego, precisando de melhores serviços, para essas cidades que estão desenvolvidas. Só que as cidades estão assim porque elas se planejaram e se planejaram para a realidade delas. Quando começa a inchar, aquilo que estava no nível alto começa a cair e aí você volta à condição anterior. Então, isso exige do poder público e também da iniciativa privada uma visão ampliada de que a sua prosperidade individual não resolve o problema. É verdade, não tenho dúvida. Você está coberto de razão. Só que tem um negócio chamado poder, Douglas. Maquiavel já falou disso. O poder é um negócio terrível. As pessoas... o poder é fascinante, né? Ele é fascinante. E ele é maravilhoso. E tem pessoas que vendem a mãe para chegar... Pode até não entregar a mãe, mas eles vendem. Né? Pode até não entregar, mas vendem. Porque realmente é extraordinário. E essa briga, esse fascínio, faz com que as coisas fiquem difíceis. Mas, sem dúvidas, como seria bom se todos estivessem caminhando, por alguns momentos, pelo menos, na mesma direção. Esse gesto que você falou, Douglas, seria uma revolução, realmente. Você já pensou se vencer, por exemplo, o Silvio, nosso futuro governante, ele chama o Rafael para sua posse, já tentando mostrar daquela maneira simbólica, não é? De que, olha, você perdeu, a gente trocou algumas farpas lá atrás, mas isso pertence ao passado, e agora estamos querendo ver, Rafael, o que você pode fazer? Não é no governador, porque quem foi eleito fui eu, mas o que você pode fazer pelo nosso Estado? O que você quer? Você quer participar do governo? Você quer alguma secretaria? Sei lá, alguma coisa, alguma forma de participação? Afinal, você representou 40% das pessoas. Quer dizer, e o futuro governante vai ser governante não da sua parte, mas de todos. Uma crítica que eu faço ali. Também, se acontecesse o contrário, né? Caso Rafael fosse eleito, chamar Silvio Mendes, para conversar, porque aí seria de fato um gesto de desprendimento muito grande, que marcaria a partir daí uma nova era política no estado do Piauí. De suma ousadia, de muita ousadia fazer um negócio desse, não é? Muita ousadia. Eu imagino o quanto o governador eleito desgostaria, por exemplo, muito dos seus aliados. Mas não interessa. Não interessa. Se o gesto não fosse entendido no momento, ele seria entendido posteriormente. Isso não é um problema que... Exatamente. Professor, uma outra questão... A história compreenderia ele. Né? A história compreenderia. Ele iria para a história. Sem dúvida. Né? Professor, uma outra questão também... que eu acho... aí a gente tem, o senhor falou em infraestrutura de estradas, energia, internet, segurança jurídica, né? Segurança jurídica, por exemplo, no caso dos cerrados, terras,
você tem aquela confusão lá nos cerrados em relação à segurança jurídica. Uma outra questão que eu percebo, não sei se eu acha que é crucial também, eu acho que o Piauí se vende muito pouco nacionalmente e internacionalmente. Se o senhor viaja para outros estados, para outros países, tenho certeza que o senhor vê com uma certa frequência propaganda do Ceará, né? Propagandas das belezas do Ceará, enfim. Mas não se vê do Piauí. Então, eu acho que é outro ponto também, porque se vende muito pouco ou quase nada. Então, fica aquela questão. Eu conversava com a deputada federal Margarete Coelho, e ela com a prefeita, Carmelita Castro, criaram aquela ópera da Serra da Capivara, aquela ópera que acontece na Serra da Capivara. A ópera do ano passado lotou a cidade, lotou os hotéis, lotação esgotada, e aí, professor, 1 mês ou 2 meses depois, lá no evento já foi confirmada a edição seguinte, que é agora, 2, 3 meses depois, os hotéis, enfim, já começaram a receber reservas para o evento, que ainda ia acontecer quase que 1 ano depois. Então, imagine esse turismo de eventos também, que é uma outra. O Piauí tem um potencial enorme também na área de turismo de eventos, que também pode ser explorado. Não é? Então, assim, as oportunidades são muitas. Agora, perde-se muito tempo, é necessário. Coalizão política, base na Assembleia, montagem de secretariado, que tem que ter um perfil hoje técnico, mas também tem que haver uma contemplação política, isso é normal, é do jogo, é do processo. Mas se perde muito tempo, professor, nessas questões aí, que deveriam ser muito rápidas, que deveriam ser muito ligeiras, para se colocar a mão na massa. Né? Se colocar a mão na massa. E se perde muito tempo com isso. Há quanto tempo se passa no Piauí falando de secretariado, de nomes, disso, daquilo. E aí, quando o governo assume, parece que é meio que extensão do debate eleitoral. Né? Não tem profundidade. Infelizmente. Nesse ponto que você tocou, o Ceará realmente, conforme eu disse anteriormente, é muito desenvolvido. Eles têm uma companhia de desenvolvimento do Estado, cuja função é exclusivamente de captar esse investimento empresarial no Brasil e no resto do mundo. Então, o Ceará já é especial nisso, ele participa de todas as feiras, muitas delas não dão em nada, mas outras dão. Basta uma dar certo para justificar todo o investimento feito anteriormente. Eu já participei, como funcionário do Estado, eu já participei de algumas feiras internacionais representando o Estado do Piauí. Mas não pode ser uma coisa eventual aqui ou ali, tem que ser feito com muita constância. É caro fazer, mas tem que acreditar. Você acreditando nisso, isso funciona como funcionou em várias coisas. Nós aqui, por exemplo, voltando a falando do turismo e eventos, como você falou, a Serra da Capivara, esse turismo chamado turismo arqueológico, ele representa 2% do total do turismo mundial. Agora, 2%, você diz 2% não é nada? Não, 2% é muita coisa. Estamos falando de milhões de pessoas que podiam se interessar pelo nosso parque, pelos nossos parques. Né? Poderiam se interessar perfeitamente por isso. Então, nós temos já o aeroporto, mas está vendo que não é suficiente, nós temos que fazer muito mais. Mas nós temos condição, tem um potencial, e isso gera uma quantidade de emprego espetacular, de eventos, conforme você falou. Hoje, os eventos do setor terciário é o setor mais forte no mundo todo. As pessoas estão vivendo mais, estão com dinheiro, estão querendo gastar. Então, o turismo arqueológico, 2%, é muita coisa. Nós poderíamos ter milhares de pessoas visitando e explorando o nosso turismo arqueológico e melhorando a nossa situação, nosso desenvolvimento. Não tem dúvida. Isso beneficiaria todo o setor de serviços nosso, beneficiaria muita gente. Mas, infelizmente, também essa aqui é uma grande limitação que nós temos. Nós não temos agressão nesse ponto. E, olha, há 5 ou 6 anos atrás, eu recebi um pessoal do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que quis vir aqui para financiar a montagem dessa equipe, uma companhia de desenvolvimento similar à do Ceará, mas, infelizmente, nós não demonstramos grande interesse nisso. Infelizmente. E passamos a ocasião, mas eu acredito que o nosso futuro governador vai ter que pensar forte nisso aí.
Sem dúvida nenhuma, é uma grande tirada, não tem dúvida. Agora, tem também um outro ponto que eu acho importante, que é o seguinte: qualquer governador que ganhar, seja Rafael Fonteles, seja Silvio Mendes, tem que contemplar os grupos políticos que o apoiaram, mas isso não precisa ser a tônica do governo, não deve ser a tônica do governo as nomeações políticas. Essa visão nova, professor, do próximo governador, passaria, por exemplo, porque eu vou citar um caso aqui, o senhor conhece muito bem. Quando Getúlio Vargas voltou ao poder, eleito democraticamente, ele teve que fazer uma série de composições por conta do período da ditadura, da era Vargas, muita desconfiança, teve que fazer uma composição muito ampla no governo, entregar cargos, enfim. Mas ele montou uma equipe de técnicos extremamente competentes que trabalhavam no Palácio do Catete, totalmente fora desse contexto de secretariado. E foi exatamente dessa equipe de técnicos que surgiu boa parte da infraestrutura importante criada no governo Vargas, por um projeto dessa equipe técnica. Isso está contado no livro do jornalista Líria Neto, que é a biografia mais completa de Getúlio Vargas. Isso me remete a uma questão. Os governadores olham um pouco para as nossas academias, ou seja, para a Universidade Federal do Piauí, Universidade Estadual. Quer dizer, você tem nomes brilhantes na Universidade Federal do Piauí, na Universidade Estadual, na antiga Escola Técnica, hoje IFP. Quer dizer, olha, eu vou fazer aqui, eu vou contemplar aqui e tal, mas digamos que 60% do governo, no mínimo, eu vou tirar grandes cabeças das universidades para trabalhar tecnicamente. Quer dizer, você tira alguém da universidade, essa pessoa não tem compromisso político nenhum, vai lá para trabalhar, para exercer a profissão dele. Há esse defeito, professor, quando a gente vê isso muito em outros estados, mas no Piauí a gente vê muito pouco, quase nada sobre isso. Esse ponto que você colocou é muito interessante e eu vivi nisso. Eu sou fui professor, sou aposentado da Federal, então eu pude viver bem na Ininga e em governos que eu também era funcionário da SEL. Eu posso dizer que, na verdade, o setor público tentou várias vezes se aproximar da academia, mas isso não funcionou. Funcionou com muito poucos nomes. O próprio prefeito Alferraz, quando foi eleito, ele pegou vários professores. Eu fui um exemplo, eu era professor do Departamento de Economia, ele pegou um outro rapaz que estava surgindo chamado Firmino Filho, da universidade, pegou o professor Zé Reis, professor Biraci Carvalho, todos esses, Edson Mello, todos vieram da universidade para o primeiro governo. Kleber Montezuma, pois é, todos vieram disso aí. Então, agora, o governo do Estado, eu me lembro que o então governador, o Wellington Dias, tentou, inclusive colocou o professor Antônio José Medeiros com essa missão, mas é uma missão difícil, árdua, complicada, e eu posso dizer que fracassou, infelizmente. Então, você tocou num ponto muito interessante, existe esse divórcio que não deveria existir das universidades, do meio intelectual, com os governos estaduais e municipais, porque é uma grande tolice, é mais um problema e é mais uma característica de locais atrasados. Local subdesenvolvido, há essa discrepância. Em local desenvolvido, não há. Há ligação muito forte, sabe? Mas, infelizmente, no nosso Brasil, e aqui no Piauí em particular, é muito grande esse divórcio. Eu posso dizer mais uma coisa, Douglas. Eu acho que nessa questão de secretariado, que é um assunto que vai já esquentar, né? Se fosse governador, Douglas, eu colocaria nas secretarias onde tem dinheiro, e basta, são 4 ou 5, não é mais que isso não, Douglas. O resto tem migalhas. Você tem educação, saúde, infraestrutura, segurança. Você tem talvez mais uma quinta e acabou. 90% do dinheiro está aí. Tá? O resto divide pouquinha, muito pouquinha coisa. Para esses titulares daqui,
eu colocaria pessoas que não podem ser candidatos, não poderiam ser candidatos, porque você pega, não é à toa que quase todo secretário de saúde vai ser um candidato a deputado federal, a senador, quase todo secretário de educação vão ser depois de infraestrutura, eles mexem com muito dinheiro. Eles mexem com muito dinheiro, com muitos interesses privados e públicos, e aí a coisa fica confusa, e aí as pessoas são levadas a serem candidatas. Na minha opinião, eu também, além dessa aproximação que você falou muito bem, aproximação com o meio universitário, você teria que cercear o direito dessas pessoas serem candidatas. Elas não poderiam ser candidatas, seria um compromisso desde o primeiro momento para evitar qualquer tipo de confusão nessas áreas onde rola muito dinheiro, demais. O resto é mixaria, não creio que teria grandes coisas, não. A Fazenda também, evidentemente. Fazenda que é. Professor, para a gente encerrar, eu queria fazer uma outra pergunta sobre, claro, 2023. O próximo governador do Piauí, considerando a realidade econômica que nós temos hoje, e aí, obviamente, essa realidade econômica deriva para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, enfim, as necessidades, considerando a situação atual do Estado, dá para o governador fazer o que é necessário, o curto prazo, o médio prazo, o trabalho do dia a dia, de formiguinha, mas tem condições, o Piauí dá condições a esse próximo governador de também pensar esses projetos a longo prazo? Sem dúvida, dá. Porque, como você disse, antes, Mahatma Gandhi disse que quando você faz uma grande corrida, você tem o primeiro passo a dar. Ninguém faz uma maratona sem antes dar os primeiros passos. Os primeiros passos são necessários. Então, eu acho, será que nós, eleitores, somos tão burros assim que não compreendemos que determinadas obras demoram mais tempo? Será que nós somos tão idiotas que não podemos ver que um buraco feito na nossa casa ou feito na nossa rua, muitas vezes é para passar algo que é um tubo que vai levar toda a parte de saneamento nisso aí, que vai nos gerar um mal-estar? Será que nós somos tão tolos assim de não compreendermos que determinadas ações você faz no longo prazo, que não é no curtíssimo prazo? Será que nós somos tão idiotas assim, Douglas? Quer dizer, eu te respondo com essa pergunta. Porque, no fundo, eles estão achando, de maneira geral, a classe política acha que nós somos idiotas, só que eles não falam isso, não falam diretamente, mas acham que nós elegemos, ele tem que fazer uma obra que tem que aparecer no dia seguinte, ou seja, nós somos imediatistas. Porque eu já ouvi muita gente dizer, fulano de tal quer ser candidato, o que ele fez? Olha, o que ele fez? Muitas vezes, o fundamental é invisível aos olhos. O grande poeta, atualmente prefeito de Parnaíba, Monsanto, dizia muito isso, né? Ele pegou uma frase famosa de que muitas vezes o essencial é invisível aos olhos. Só me permite a interrupção. Falando em questão de saneamento, o prefeito de Parnaíba, Monsanto, quando era governador, só conheceu bem essa realidade, muita gente criticou o projeto Sanear, o tão debatido projeto Sanear, mas o projeto Sanear foi de suma importância para uma série de empreendimentos do estado do Piauí. Exatamente. E praticamente o nosso saneamento que nós temos hoje foi todo feito nessa época. Foi com recurso federal, é verdade, mas teve a simpatia do governo e a implementação foi feita aqui. Mas repara, se não fosse isso, nós estaríamos aonde? Em zero em termos de saneamento? Isso é uma vergonha. Estamos falando na capital. Quer dizer, agora, para cidades de médio porte, nós temos que fazer, e isso vai ser, sem dúvida, terá que ser uma procura dos nossos futuros governantes, né? Você vê que os desafios são muito grandes. Da seguinte realidade: o governador, de um lado, fazendo tudo que nós acabamos de dizer, mas em relação aos municípios, nós temos hoje uma divisão digamos, uma divisão mais teórica, mas enfim, para que o nosso internauta entenda, os 12 territórios de desenvolvimento foram criados, reunir os grupos de prefeitos dos 12 territórios, um de cada vez,
para conversar, entender a realidade, projetar, e depois fazer uma grande reunião com todos os prefeitos, um longo debate, uma conferência com todos eles. Quer dizer, puxar esse desenvolvimento, que, claro, tem que ser capitaneado, tem que ser. O propulsor tem que ser o Estado, tem que dar esse exemplo, mas monitorado, com vereadores, com deputados federais, senadores. Quer dizer, isso, quando chega lá aos olhos do governo federal, o federal começa a pensar assim, mas vem cá, o Estado do Piauí está todo unido aí, prefeito, vereador, todo mundo junto aí, eu tenho que ir. Né? Então, assim, também chamar os prefeitos para que não sejam ações isoladas. Então, quer dizer, é um trabalho realmente conjunto, de consciência coletiva, porque senão a gente vai continuar no mais do mesmo. E muita maturidade, né, Douglas? Repara que toda hora a gente está vindo essa questão, essa palavra, maturidade. Não é fácil nesse momento, especialmente especialmente nesse momento de grande embate, né? Mas uma vez passada a eleição, vamos realmente pensar, pelo menos, que 30% do que falaram é verdade e que estão todos dispostos a fazer um esforço pelo nosso Piauí, pela miséria que, infelizmente, ainda está muito forte no nosso Estado. Isso é inquestionável. Sem contar também, professor, uma realidade também, a questão da insegurança alimentar. Né? Nós voltamos de novo, por conta da pandemia e de outros fatores, voltamos de novo a ter famílias que haviam saído da linha de pobreza, ou abaixo da linha de pobreza, e voltaram agora. Quer dizer, outro trabalho tem que ser feito para poder tirar essas famílias novamente dessa situação, para que tenham pelo menos as condições mínimas, 3 refeições por dia. São vários desafios, mas a gente vai, inclusive, eu queria convidar o senhor para a gente conversar de novo outras vezes. E aqui nós vamos fazer um compromisso. Eu faço esse compromisso com o professor César Fortes. Vamos, não só agora, nessa entrevista, como fizemos um diagnóstico, mas vamos ao longo da próxima gestão. Né? Temos ainda o resto do ano para tratar de outros temas, com outras entrevistas, mas vamos também, ao longo do próximo governo, professor, começar a diagnosticar, apontar o dedo, dizer, olha, essa medida aqui foi equivocada, faltou medida aqui, isso aqui deveria ter sido tratado de outra forma, cadê as ações em área tal? Começar, porque é aquela história, né, de eleição, tudo bem, ganhou aqui, tá, vamos pensar na eleição agora de 2026, né? 2026, 2022, né? 24 é prefeito, é 26. Não, esquece 2026, esquece a próxima, vamos tratar agora dia por dia deste mandato, para depois tratar do outro. Eu acho que a imprensa tem esse papel também de apontar. A imprensa, muitas vezes, e eu me coloco eu faço essa minha culpa também, é de que se deixa levar muito pelo momento, não é? Quer dizer, olha, nós temos que passar aqui durante um bom tempo falando de secretariado. O povo quer saber sobre o secretariado. Será que o povo quer saber sobre o secretariado? Ou o povo só tem um secretariado para acompanhar, porque não se oferece outra coisa? Então, assim, essas discussões como a que nós fizemos aqui, mais aprofundadas, que têm reflexo direto na vida das pessoas, vão ser feitas com mais frequência. Só com a disseminação desses debates desses assuntos analisados é que a população vai começar a abrir mais os olhos e cobrar mais. É isso aí. Pois olha, Douglas, pode contar comigo, estamos nessa, e foi um prazer participar da nossa discussão aqui no teu site, e conte comigo para outras vezes. Vamos acompanhar, vamos correr, porque atrás vem gente. Verdade, professor. Muito obrigado. E até a próxima.